Olá, sejam muito bem-vindas a mais um programa Magras Sem Segredos. Esse espaço eu reservei para trazer para vocês tópicos importantes sobre emagrecimento, perda de peso, emagrecimento sustentável, aquele que é para sempre. Vamos tratar aqui de temas atuais que impactam diretamente quem precisa, quem quer emagrecer, perder peso. Eu vou descomplicar esses temas que a gente tanto ouve falar por aí e trazer uma visão profissional de forma simples e acessível a todos e a todas. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, deixe nos comentários desse vídeo, de outros vídeos, que eu terei o maior prazer em responder. Meu nome é Júlia Leite, eu sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva, nutrição materno-infantil e emagrecimento, sobretudo emagrecimento feminino. O tema de hoje, gente, tema que muita gente já me pediu para gravar vídeo, para falar, dúvida super constante no consultório. Gordura abdominal, meu pesadelo, como perder, como eliminar essa gordura. Vou falar tudo para vocês até o final do vídeo. Mas Nutri, por que eu emagreço e minha barriga continua aqui? Como perder essa barriga de uma vez por todas? Que alimentos dão barriga? Existe algum suplemento, alguma estratégia nutricional, algum exercício bom para eliminar a barriga, essa pochete aqui de uma vez por todas? Calma, vou falar sobre tudo isso e vocês vão entender direitinho. Para a gente começar, eu vou começar por definições. Eu adoro começar os vídeos com definições. O que é barriga, gente? Quando eu fui procurar, eu até dei risada. Isso está no dicionário. Proeminência externa do abdômen. Cavidade abdominal, onde se encontram o estômago, os intestinos, vírgula, ventre. Pança, sim, está no dicionário. Saliência, protuberância. Definição do dicionário entendida. Mas e aí, Nutri? Quando a barriga está saliente, protuberante, o que causa isso? Primeira informação muito importante, gente. Nem toda barriga grande é gordura. O que mais pode ser, então? Pode ser inchaço, pode ser má digestão, pode ser um consumo esporádico de algum alimento errado. Podem ser gases, é muito comum gases. E o que é a causa mais comum, né? Geralmente ocorre devido às seguintes situações, gente. Alimentação errada. Então, alimentação rica em gordura, em fritura, em doces, em farinhas refinadas, farinha branca. Agora, imagine a situação. A pessoa come 2 fatias de pizza de 4 queijos, farinha branca e um monte de gordura, acompanhado de refrigerante com açúcar. E de sobremesa ainda me toma umas 3 bolas de sorvete de massa. Gordura pura com açúcar. O que vai acontecer? Aquela barriga vai estufar, vai gerar gases, muitas vezes gases com fedor mesmo, que vão ser eliminados. Barriga vai ficar dura, inchada, vai virar gordura. Possivelmente, posteriormente a isso, depois desse excesso alimentar ser metabolizado, de acordo com o que a pessoa comeu no decorrer do dia. Mas a alimentação errada causa gases que vão, naquele momento, logo depois desse consumo errado, gerar um estufamento abdominal, tá bom? Além desses alimentos que eu falei, exemplifiquei aí como a noite bomba, né? Também pode gerar gases, alimentos muito condimentados, então com muita pimenta, com muito condimento em si, álcool, o álcool fermenta demais, sobretudo a cerveja, e aí quando fermenta vai estimular a formação de gases intestinais, né, que vão dilatar aquela região abdominal. Agora imagine quando junta cerveja com petisco gorduroso, cerveja com fritura, cerveja com massa, vai piorar muito mais esses sintomas. E outra coisa importante, com o passar da idade, esses sintomas vão piorando. Pessoas que aos 20, aos 30 não tinham sintoma nenhum de estofamento abdominal, com 40, com 50, costuma ficar pior.
E existem pessoas um pouco mais sensíveis, pessoas que têm, por exemplo, síndrome do intestino irritável, que acabam tendo estufamento e formação de gases com uma facilidade maior e precisa de uma intervenção nutricional médica também. Então, gente, o que fazer para evitar esses gases, esse estufamento devido à má alimentação? Evitar fritura, evitar açúcar, evitar refinado, tomar chás digestivo, então chá de boldo, um chá de erva doce, de erva cidreira, quando tiver um abuso ou um pouquinho antes da refeição, tá bom? Mas vamos lá. Prisão de ventre. Prisão de ventre vai causar aquela barriga dura, estufamento abdominal. Está relacionado normalmente ao baixo consumo de fibras. Consumo de fibra insuficiente, tem uma questão genética associado também, associada a pouca atividade física e pouca água, tá bom? Quando melhoram todos esses fatores, normalmente o fluxo intestinal melhora. Com o passar da idade também é comum piorar o fluxo intestinal, as pessoas terem mais casos de intestino preso. É mais comum em mulheres também. Em épocas da mulher, por exemplo, a menopausa piora, durante a gestação é comum piorar também. Então, a prisão de ventre, ela normalmente, né, além da dificuldade de ir no banheiro, de fazer o número 2, né, vem aquela sensação de gases, né? Gases presos, a barriga, se alguém encostar o ouvido na barriga, faz vários barulhos e a barriga fica bem dura. Um pouco mais dura do que no caso anterior que eu falei, que é aquele inchaço devido à má alimentação. O que fazer nesse caso, né? Então, aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras, porque eles vão favorecer a formação do bolo fecal, aumentar o consumo de água, tá bom? Pelo menos 35 ml por quilo de peso, aquela lá de 2 litros para todo mundo não vale. E eu vou dar uma dica legal para vocês, para quem tem intestino preso. Ao acordar, acorda, despertou, deixa ali uma garrafinha de meio litro de água do lado da sua cabeceira, levantou, acordou, né? Abriu o olho, continua deitado, dá uma viradinha no pescoço só para conseguir engolir água e tenta tomar uns 300, 400, a meta é meio litro, é a garrafinha inteira deitado. Aí você continua deitado mais uns 10 minutinhos e aí sim você levanta. Aí o que vai acontecer? Teve o consumo da água, que é muito saudável, e tem a ação mecânica do você levantar e aquela água descer com um impulso maior. Normalmente ajuda, é uma questão mecânica também, para ajudar no funcionamento intestinal. Testem, depois vocês me falam aí nos comentários, me mandam mensagem no privado. Eu tenho pacientes que relatam uma melhora fazendo isso, entenderam? Então toma pelo menos 300, de 300 a 500 ml, com o corpo deitado ainda, só dobra a cabeça, espera uns 10 minutos deitado e aí sim levanta, aí vai escovar o dente, fazer as coisas do início do dia. Depois vocês me falam. Então, alimentos para melhorar aquela estufamento abdominal pela prisão de ventre. Aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras, aveia, farelo de trigo, por exemplo, alimentos integrais, frutas, verduras, legumes, cru, cozidos, se for de preferência no vapor, né? Fazer uso de probióticos, que também ajudam bastante, não só a melhorar o intestino, como a saúde em geral. Então, o kefir, suplementação de probióticos, o kombucha, etc. Terceiro caso que pode dar estufamento abdominal e não é gordura, a menstruação. É muito comum mulheres se queixarem da barriga inchar demais no período pré-menstrual. E incha mesmo. Incha, fica mais dura e a mulher retém mais líquido nesse período. E é esse o motivo da barriga inchar um pouquinho. Mas esse período passa, né? Então, a fase da mulher em que ela tá mais inchada, retendo mais líquido, é no período pré-menstrual. Começou a menstruação, ela vai desinchando. Terminou a menstruação, é o período mais levezinho e podem observar que a barriga tá mais retinha, mais desinchada. Só que o que é o agravante? No período pré-menstrual, tem toda uma mudança de hormônios e a mulher tem mais vontade de comer doce,
comer coisas erradas, e aí junta o inchaço do TPM com o inchaço de comer errado, aí fica bem pior. Então, muito cuidado. O que vai fazer para resolver esse problema? Tomar chás diuréticos, então, por exemplo, chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha, um chá de gengibre, que é super saudável, aumentar o consumo de água. Deu vontade de comer doce, toma um chazinho, tá? Isso é uma ótima alternativa. Faz uma banana com canela, um mingau, enfim, para fugir, não juntar o excesso alimentar mais o inchaço da TPM. Mais um fator de inchaço da barriga crescer é a questão do acúmulo de gordura. E é nesse ponto que eu vou me apegar mais. Gordura abdominal, gente. A gordura nessa região é muito comum, tá? Eu vou explicar bastante o que é gordura na barriga, o que é gordura visceral. Mas, para eliminar a gordura abdominal, já vou falar a resposta agora. Tem que mudar o estilo de vida. Não tem como você falar para o seu cérebro, olha, eu quero perder só a barriga. Não, perde-se gordura do corpo inteiro. Mas não se muda, não se perde gordura sem mudar estilo de vida. Estilo de vida saudável, atividade física, saúde emocional e alimentação. Só que isso tem que ser para sempre, para toda a vida. Mas vou detalhar um pouco para vocês. Gente, a diferença entre a gordura do homem e a gordura da mulher, ou seja, como que a gordura se acumula no corpo masculino e no corpo feminino. Inclusive, é bem visual, vocês vão imaginar conforme eu vou explicando. As mulheres, elas acumulam gordura em todo o corpo. A mulher engordou 10 quilos, por exemplo, aumenta o braço, aumenta o peito, o seio aumenta, a barriga também, quadril aumenta. Muito comum. Algumas mulheres que têm o corpo mais no formato de pera, mais fininha na cintura, quadril e perna maior, vão acumular mais gordura no quadril, né? Nos membros inferiores. Aquelas mulheres que têm o corpo mais tipo maçã, ou seja, a gordura fica mais na região superior, tem a perna mais fina, vão acumular mais gordura na região superior, porque aquilo é o biotipo dela. Essas mulheres com corpo tipo maçã é mais perigoso com relação à doença cardiovascular, as doenças relacionadas à gordura abdominal. Por quê? Porque são mulheres que acumulam mais gordura na região da barriga. Os homens, por sua vez, o que acontece? Quando o homem engordou 10 quilos, ele não fica com o braço mais grosso igual a mulher, dificilmente a perna fica mais grossa, fica com celulite no quadril, não. A gordura do homem, ela vai toda para a região abdominal, que é a chamada gordura visceral. Então, é a gordura mais perigosa. Então, homens e mulheres acumulam gordura de forma diferente. Homens mais na barriga, que é o pior tipo de gordura, mulheres mais no corpo todo. Mas vamos lá, vamos focar na gordura abdominal. Gordura visceral, então, gente. O que é a gordura visceral, aquela abdominal? Ela está associada ao aumento de doença cardiovascular, aumento da insulina e da glicemia, que é o açúcar no sangue, hipertensão. Qualquer excesso de gordura corporal é perigoso, claro, né? Mas a gordura visceral é um fator de risco muito grande para risco de morte mesmo, risco de inúmeras doenças. E ainda maior, né, do que a gordura subcutânea, que é aquela gordura que está espalhada pelo corpo. É o tipo de gordura mais perigoso que tem. Então, é muito pior do que a estética, do que as pessoas falarem, aquela pochete que está aqui na barriga. O perigo é muito maior. E eu sempre foco na questão saúde. Saúde em primeiro lugar, a estética vem de prêmio. Mas vamos lá. Quanto maior a gordura visceral, maior a gordura na região da barriga, maior a chance de doença cardiovascular, dislipidemia, o que é isso? É colesterol e triglicerídeo alto, diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado, né? A famosa esteatose hepática, AVC, acidente vascular cerebral, infarto. Gente, por que homens infartam mais do que mulheres? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque homem tem mais gordura visceral. Sim, isso é verdade. Daí muitas mulheres me falam no consultório,
Nutri, doutora, nunca tive barriga. Agora eu tô entrando na fase da menopausa e tô tendo barriga, tá acumulando gordura que eu nunca tive aqui. Sim, na fase da menopausa, por uma mudança hormonal, a mulher passa a acumular mais gordura visceral. Infelizmente, tem que dar essa notícia. Mas, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês da relação da gordura visceral com diabetes, pré-diabetes e a resistência à insulina. Nesse sentido, né, o acúmulo de gordura visceral, o que vai acontecer? Quanto mais gordura nessa região do abdômen, as células musculares, né, as células adiposas, elas ficam maiores. Essas células ficando maiores, elas vão ser responsáveis pelas enzimas lipolíticas, que são aquelas enzimas ligadas ao metabolismo de gordura, e vão tornar o corpo mais resistente à insulina. Ou seja, aumenta a produção de gordura, de ácido graxo, né, ácidos graxos livres. E aí o que isso vai causar? Vai piorar a sensibilidade à insulina pela célula muscular. Segundo, vai causar a diminuição da extração hepática, né, de glicose e também de insulina. Terceiro problema, vai aumentar a gliconeogênese e a produção de lipídios, ou seja, em nível hepático, vai aumentar o VLDL e o triglicerídeo. Lembra que eu falei? Vai ter um prejuízo também na secreção pancreática da insulina. E, por último, né, vai haver um aumento da fração LDL pequena, né, das frações LDLs pequenas, que é o colesterol ruim, LDL é o ruim, HDL é o bom, e aumentando a chance de formação de placa de arteriosclerose. Complicado, não é? E aí, o que acontece com tudo isso? Piora a sensibilidade à insulina, aumenta a gordura visceral e vira um ciclo vicioso. Quanto mais gordura visceral, mais tendência a acumular gordura corporal, a aumentar a gordura circulante no sangue. Então, aumenta a hiperglicemia, né, que é açúcar no sangue, hiperinsulinemia, que é a insulina, e gorduras circulantes na forma de triglicerídeo, gordura HDL, colesterol HDL, VLDL. Mas então, Nutri, me fala, como perder a barriga, como perder essa gordura visceral tão perigosa? Resposta: dieta, alimentação adequada, exercícios e melhorar a postura. Sim, para isso, ideal procurar ajuda profissional. Nutricionista, um profissional de educação física, um fisioterapeuta e muitas vezes um médico se tiver uma doença associada. Mas, além de tudo isso, existem suplementos que podem acelerar a queima de gordura abdominal, sempre usados com orientação e prescrição de um profissional. Exemplo, por exemplo, a laranja moro, o morosil, vou falar depois para vocês. Então, eles vão facilitar, vão ser um plus aí para ajudar a diminuir a gordura abdominal. O que ele faz, né? Ele ajuda a destruir os depósitos de gordura, as células de gordura, ao mesmo tempo que vão aumentar os níveis de energia, de força. Então, eu vou falar para vocês do morosil, vou falar para vocês do TCM, do ômega 3, de alguns termogênicos, vou falar um pouquinho de suplementos que também ajudam, além da alimentação, além da atividade física e procura de ajuda profissional. Outra coisa que também ajuda a diminuir barriga, procedimentos estéticos. Sim, sobretudo na questão estética da coisa, né? Existem procedimentos não invasivos e procedimentos invasivos, como massagem modeladora, existem aplicações de enzimas localizadas e cirurgia plástica. Mas, lembre-se, gente, muito além da estética está o perigo para a saúde desse excesso de gordura corporal e gordura abdominal, que é o nosso tema do vídeo de hoje. Mas vamos lá. Exercícios e fisioterapia. Exercício, gente, a gente não perde gordura só de um lugar. Não adianta falar para o cérebro, olha, eu quero perder só a barriga, deixa meu bumbum aqui. Não. Quando a gente perde gordura do corpo todo. Exercícios localizados, o que eles vão fazer? Abdominal, enfim, eles vão dar mais firmeza na barriga,
na região que você fortaleceu, e quando você fortalece mais, você consegue contrair mais, o músculo fica mais durinho. Então, acaba sendo bom, mas para perder gordura tem que perder do corpo todo. Fisioterapia, por que eu gosto muito de falar disso? Porque a nossa postura é assim, né? Deixa eu ficar de lado que dá pra ver, a gente fica muito assim. Quando a gente fica assim, mais reta, façam esse teste, a barriga fica mais esticada. Então, aquela barriguinha, aquela pancinha que fica aqui, tem a ver com a postura e ela pode melhorar com a postura. Uma vez eu estava falando com um fisioterapeuta que trabalha comigo, muito amigo meu, e ele até deu um nome, eu não me recordo agora, mas o que ele falou? Mulheres que amamentam, qual que é a posição de amamentar? Assim, né? A gente não fica meio arcada? Quando a gente fica meio arcada, você imagine, amamentar 1 ano, 2 anos. Eu amamentei 2 anos um filho, 2 anos e meio o outro. Eu fiquei 4 meses nessa posição assim, ó. Quando você fica nessa posição, olha como isso fica assim. E olha como a barriga fica deformada. Quando a gente estica, já fica com menos barriga. Quando a gente vai para musculação, por exemplo, que a gente faz exercícios assim, a gente puxa assim, olha como estica mais. Então, gente, para diminuir a barriga, é importante também trabalharmos a postura. Aí entra um alongamento, entra uma fisioterapia com um profissional, entra um pilates. Então, pensem a respeito disso também, porque é importante. E faça o teste agora. Fica na sua posição normal e estica. Como a barriga melhora? Vocês nunca tinham pensado nisso, fala a verdade. E vamos, alimentação, né? A dieta, então, gente, para perder gordura abdominal, vem de encontro com o que eu falei lá no início, né? Então, evitar alimentos que estufam demais a barriga e que, se comido em excesso, vão engordar. Engordou, além do estufamento, vai juntar gordura que vai para a barriga também. Então, frituras e gorduras em excesso, doces, balas, bolos, açúcar de adição, por exemplo, no café, no chá, enfim, sorvetes e cremes gordurosos, muito creme de leite, molhos muito gordos, molho branco, molho de salada com muita gordura, bebidas alcoólicas e refrigerante, beber bastante água. Vou falar um pouquinho para vocês agora do glúten. O que acontece? O glúten é uma fração, faz parte do trigo, do centeio e da cevada. Não quer dizer que nós temos que tirar o glúten da nossa vida, a não ser que a pessoa seja celíaca ou tenha algum tipo de alergia ao glúten. Mas nós precisamos diminuir o consumo de de glúten, sim. Por quê? Porque o glúten, ele é inflamatório para o nosso organismo. E o glúten, ele no intestino, ele fermenta, ele causa estufamento. Então, muitas pessoas relatam para mim no consultório, enfim, que quando tiraram o glúten, melhorou muito o inchaço abdominal. E onde que está o glúten? No trigo, no centeio e na cevada. Centeio e cevada é mais difícil a gente consumir, a não ser que a pessoa tome cerveja, né, que é feito com a cevada, mas o trigo, ele tá em quase tudo. Independente de ser refinado ou integral, todo trigo contém glúten. Então, todo produto feito de trigo tem glúten. Então, a pizza, o bolo, o macarrão, seja integral ou branco. Então, gente, tentar diminuir o consumo. Tem pessoas que consomem trigo 3, 4 vezes ao dia. Eu vou dar um exemplo, vocês vão ver. Acorda, e eu vou falar de uma pessoa que é relativamente saudável, vai. De manhã, uma fatia de pão integral, independente do recheio do que a pessoa bebe, consumiu trigo. Aí depois, no lanchinho da manhã, comeu uma fruta, no almoço, comeu um macarrão integral, com frango, com salada, tudo bem. Consumiu trigo pela segunda vez. À tarde, tava com pressa aquele dia, comeu uma bolachinha, uma bolachinha, não vou falar marca, mas uma bolachinha, pode até ser integral, trigo pela terceira vez. E à noite não tem hábito de jantar, então fez um rapidez, um wrap, alguma coisa desse tipo. Comeu 4 vezes farinha de trigo. Por mais que essa pessoa tenha um hábito mais saudável, come salada, legumes e verdura, comer o trigo 4 vezes é muita coisa. O que ela poderia fazer?
No jantar, por exemplo, uma crepioca. No almoço, não colocar o macarrão, comer um pouquinho de arroz integral, ou um purezinho de batata, uma batata doce cozida. No café da manhã, comer um ovo mexido, uma banana com aveia. Então, tem possibilidades, tem como a gente viver sem o trigo. Consome uma vez ao dia, por exemplo. Então, atenção a essa questão, tá? Porque o trigo estufa bastante. Vamos agora falar de suplementação para ajudar a diminuir a barriga? Então, suplementos. Que suplementos são bastante usados para esse fim? Ajudar a diminuir gordura abdominal. Termogênicos. Vou falar da cafeína e do chá verde, que são os mais usados, os mais comuns. O que acontece? Eles aumentam a produção de calor pelo organismo, que, associado à dieta e exercícios, vai favorecer a queima de gordura corporal, gordura do corpo todo, incluindo a gordura abdominal. Então, em homens que têm mais gordura na barriga, vai queimar mais barriga. Em mulheres, no corpo todo, mas também na barriga. Outra suplementação que é bem legal para acelerar a queima de gordura são as gorduras, os ácidos graxos. Então, a L-carnitina, ômega 3, TCM, o C8. Qualquer dia eu gravo um vídeo falando só disso. Mas essas gorduras, gente, esses ácidos graxos, eles agem direto no fígado e eles vão facilitar a oxidação de gordura, vão facilitar o uso de gordura como fonte de energia. Quando a gordura é usada como fonte de energia, ela é queimada e eliminada do corpo, tá bom? O que acontece? A nossa célula, a membrana celular da célula, ela é feita de gordura. Então, quando eu uso essas gorduras que eu dei como exemplo, essa membrana fica mais permeável, facilita a saída de gordura da célula. Quando ela saiu da célula e eu tenho esse tipo de ácido graxo circulante, eu facilito também, além da saída da célula, da gordura para a corrente sanguínea, eu facilito a oxidação dessa gordura. Então, também é um suplemento bastante usado. Mas, gente, suplemento tem que ir no profissional de saúde. Se não sai comprando aí, faz um samba do crioulo doido aí e já viu, não funciona. E pode prejudicar a sua saúde. E outro suplemento que é muito conhecido, que tá super em alta e é muito legal, o efeito é fantástico, não tem efeito colateral, é o Morosil. Morosil, queridinho do momento e tem razão de ser. Morosil, gente, ele é um extrato seco, obtido a partir do suco das laranjas Moro, cultivada lá no Mediterrâneo, exclusivamente na Itália, na área ali da Sicília, do vulcão Etna. Então, por isso que é caro, né? Tem uma farmácia, né, um fabricante brasileiro que patenteou o nome Morosil, mais um motivo para ser um ativo caro. Mas o melhor de tudo, gente, ele é um ativo natural, ou seja, não é um medicamento, não age sistema nervoso central, então não tem efeito colateral. Lógico que se usado na quantidade correta, prescrita por profissional de saúde. Isso é fundamental, é básico, né? Não precisa nem falar mais. O Morosil, então, ele vai contribuir de uma maneira super eficaz para o emagrecimento, corpo total, redução de medida, que normalmente redução de medida está relacionada à diminuição de gordura, principalmente na região abdominal. Olha que fantástico. Então, na região abdominal é onde ele atua com maior eficácia e diminui consideravelmente as células de gordura. Então, vamos a Morosil agora, né? Calma. Como que acontece, né? Devido à ação de uma substância que tem nessa laranja, que se chama antocianina, no organismo, o Morosil consegue fazer esse efeito, diminuir os adipócitos, as células de gordura. Então, ele se destaca como importante aliado no gerenciamento do peso, né? Na perda de peso, redução de medida, sobretudo na medida abdominal. Gostaram? Não é fantástico? E sobre o vídeo, gente, o que vocês acharam? Aprenderam um pouquinho mais sobre gordura, sobre barriga, sobre como eliminar a gordura do corpo? E, gente, a mensagem é sempre a mesma. Mudem o estilo de vida de vocês. Um estilo de vida saudável sempre é indicado. De 8 a 80, em todas as fases da vida, precisamos ter equilíbrio. Dá para comer de tudo um pouquinho, se você comer de tudo um pouco. Então, assim, todos os excessos são ruins.
Nós precisamos de equilíbrio. Com o equilíbrio, a gente consegue um peso saudável, a barriga chapadinha, mas sobretudo a saúde. Espero que vocês tenham gostado. Terão muitos outros vídeos. Mandem sugestões, comentem, marque os amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu e tô de volta logo mais. Beijos!